tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de redação. Vamos iniciar a nossa aula copiando a nossa agenda? Como a nossa agenda hoje mostra, assim como em português, agora no português CMF também falaremos sobre advérbios. Todo o conteúdo, os tipos de advérbios foram mostrados na aula de português. Agora nós vamos fazer exercícios para fixar esse conteúdo em nossa mente, tá bom? Para começar, nós vamos corrigir a atividade da semana passada, que ainda é um pouquinho de interpretação de texto, e a atividade da página 205 a 208. Essa atividade ela está relacionada com o texto da página 204, o texto Medo, que vocês já leram em casa e agora nós vamos apenas corrigir as questões, tá bom? Então, começando aqui na página 205, a primeira questão pergunta assim: o foco narrativo apresentado no texto está em item B, primeira pessoa, que é aquele texto que é com o narrador personagem. Então, a pessoa que conta a história também faz parte dela. Segunda, podemos identificar no último parágrafo do texto o predomínio de um tempo verbal diferente daquele apresentado pelo protagonista quando nos conta a sua história até o momento de embarque para retorno à sua terra natal. Esse tempo verbal é item B, presente, pois o protagonista refere-se à situação atual e também faz reflexão sobre as experiências vivenciadas. Então, é como se ele acabasse de contar a história e agora ele estivesse falando o que está acontecendo naquele momento. Terceira questão. O protagonista do texto deixa sua terra natal porque... Qual foi o motivo de ele sair da terra natal? Item C. Fora convocado para lutar na guerra. Quarta questão. O personagem principal do texto pode ter agido inconvenientemente, é denunciado ao Conselho de Guerra. O motivo que provocou tal atitude foi... Item C. Demora em servirem a alimentação. Virando a página, aqui na página 206, a gente continua tendo a quinta questão. No navio tive muito medo de submarino. Pode-se entender que o protagonista B. temia que o veículo que o transportava fosse atacado por um submarino. Sexta questão. O vocábulo pequena no primeiro parágrafo refere-se a item D, namorada do personagem principal. Sétima questão. O personagem principal, após ser promovido a sargento por ato da bravura, recebe uma missão e reluta em aceitar. O motivo dessa resistência foi porque ele não queria aceitar. D. Insegurança e medo, pois sentia-se ainda pouco experiente nos combates. Oitava questão. No fragmento, mas era tudo uma carneirada, o sentido da palavra em destaque, de acordo com o contexto, é... Aqui, essa palavra carneirada, no texto, ela significa o quê? A resposta é o item C. Grupo de combate que sempre se amontoava quando havia perigo. Nona questão.
As ideias expressas pelo narrador são dirigidas a um destinatário apresentado como o velhinho. 10ª questão. Uma situação que causou surpresa ao protagonista foi o B, a promoção dele a sargento. 11ª questão. Todos os sinais de aspas foram usados no texto para destacar B, as falas. A gente sabe que existe a opção de usar o travessão para começar uma fala, mas também há essa opção de colocar as falas entre aspas. E no texto, sempre as frases que estão entre aspas representam as falas. Virando a página, nós temos a 12ª questão. O protagonista, mesmo ao final da guerra, continua com medo, pois qual motivo? D. As lembranças da guerra e o futuro imprevisível o assustam. 13ª questão. Ora, vocês não vão embarcar nunca, é só farol. O substantivo nesse contexto significa item E, conversa enganosa. 14ª questão. Na frase, as relações entre os países inimigos estariam meio abertas só depois de meio período de guerra. As palavras destacadas são, respectivamente, então a gente tem aqui a palavra relações e a palavra meio. Aqui a palavra relações, as relações, é um substantivo, inclusive está acompanhado do artigo as. E a palavra meio tem a ver com metade. E a gente sabe que toda palavra que indica um número é um numeral. Metade é um 2, vamos dizer assim, no numeral fracionário. Metade. Então, aqui a resposta correta é o item C. Substantivo e numeral. 15ª questão. Alguém deu um pulo para me desarmar e segurou-me os braços. O pronome destacado indica. O pronome destacado aqui é o me, segurou-me. Nesse caso, o pronome destacado indica posse. Item B. O me indica posse. Agora vocês têm esse texto, texto 2, Fico Assim Sem Você, que é uma música bem conhecida, né, da Adriana Calcanhoto. E virando a página, na página 208, temos as questões relacionadas a essa música. 16, a questão 16. Quem fala na letra da canção? Então, quem é o eu lírico, né? Quem é que fala na letra da canção? Item E, alguém que não consegue viver longe da pessoa amada. 17. O verso Sou eu assim sem você se repete ao longo da canção. Que efeito produz? B. Ausência do ser amado. 18. Na frase Por que é que tem que ser assim? O uso do porquê corresponde ao da frase. Então, aqui a gente tem uma questão que utiliza o uso do porquê. Aqui nessa frase a gente vê que é um porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento, ele expressa a ideia de pergunta. Não necessariamente precisa ter o ponto de interrogação no final da frase, mas dá essa ideia de pergunta. E aqui, uma outra frase que se aplica da mesma forma é o item D. Eu perguntei a você por que me deixaste. 19. Eu te quero a todo instante, a palavra destacada possui instante. A gente faz aquela divisão e a gente consegue contar que possui 8 letras, porém, instante possui apenas 6 fonemas. Então, é o item A. 20. 20ª questão. Mas o relógio tá de mal comigo.
O vocábulo em destaque foi acentuado pelo mesmo motivo do vocábulo do item. Aqui, no caso, a palavra em destaque é a palavra relógio. Relógio recebe esse acento por qual motivo? Ele recebe esse acento por ser uma paroxítona terminada em ditongo. E outro lugar aqui que a gente encontra, em outra frase aqui, outra palavra dos itens, que a gente encontra esse mesmo tipo de acentuação, é no item D, na palavra refúgio. Observem, novamente, é uma paroxítona terminada em ditongo. Ok? Assim a gente finaliza a correção da atividade e vamos passar para a atividade de hoje de classe já. Já vimos o conteúdo, a explicação sobre advérbio na aula de português e agora nós vamos fazer a atividade correspondente a esse conteúdo da apostila. Vamos fazer todas as páginas que relacionam esse conteúdo. Começa na página 138 a 143. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo, vocês já sabem como é que funciona. Quando vocês finalizarem a atividade, vocês retornam para a gente corrigir juntos, tá bom? Podem pausar o vídeo. Agora que vocês já finalizaram, vamos para a correção da atividade. Aqui na página 138. Página 138, a primeira questão, temos aqui um poema, leia o poema abaixo. E depois a primeira questão diz assim: transcreva do poema acima os advérbios destacados e classifique-os de acordo com as circunstâncias que expressam. Então, aqui nós observamos que tem vários advérbios destacados. E o que cada um deles expressa? Primeiro advérbio é o hoje. O hoje, ele expressa tempo. Temos aqui ainda, também expressa tempo. Já, também expressa tempo. Depois, também tempo. Novamente, também tempo. E humildemente, modo. Segunda questão. Identifique a palavra a que se refere o advérbio destacado. Item A. Thalita falou muito bem. Esse muito está se referindo à palavra bem. Tiago tem andado bastante alegre. O bastante, ele está se referindo à palavra alegre. C. Minha casa é bem perto daqui. Bem está referindo-se ao perto. D. Os alunos ouviram atentamente a explicação da professora. Ouviram atentamente. Então, atentamente se refere ao ouviram. Item E. Estava muito frio, por isso desci logo a serra. O logo aqui está relacionado ao desci. Desci logo. F. Joana mora perto da praia, mas bem longe da escola. O bem aqui está ligado à palavra longe, bem longe. Terceira questão, página 139. Identifique os advérbios e classifique-os. Item A. Partiu hoje, mas voltará amanhã. Os advérbios aqui são hoje e amanhã. Hoje é de tempo e amanhã de tempo. B. Calmamente expliquei que aquilo não era motivo para rancor. Os advérbios aqui são calmamente e não. Calmamente é de modo e não é de negação. C. Poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Os advérbios aqui são muito, do poucos ganham muito, e o outro é pouco e muitos ganham pouco. Ambos são advérbios de intensidade. Item D.
Vitória representou muito bem sua turma na face. Aqui, os advérbios são muito e bem. Um está ligado ao outro. Muito é intensidade e bem é modo. Item E. Permanecerei aqui o tempo que for preciso. O advérbio aqui é a palavra aqui. Aqui é um advérbio de lugar. F. Talvez eles não voltem logo. Aqui nós temos 3 advérbios. Talvez, não e logo. Talvez é um advérbio de dúvida. Não é um advérbio de negação. E logo é um advérbio de tempo. G. Sempre estamos alegres, nunca tristes. Sempre e nunca são os advérbios dessa frase. Sempre é um advérbio de tempo e nunca também é um advérbio de tempo. Quarta questão. Qual dos advérbios sublinhados é de modo? Lembrando para vocês que os advérbios de modo vão responder à pergunta como. Como isso aconteceu? Então, você sempre pense, o modo é a maneira, é como. Então, vamos ver aqui. Nessas frases, o advérbio de modo se encontra no item E. Item E, portou-se gentilmente. Gentilmente foi a maneira, foi o modo, foi como aquele portou-se, né? Como foi que ele se portou. Então, modo, gentilmente. 5. Quinta questão. Na frase, a porta está meio aberta. Meio é aqui. A porta está meio aberta. Advérbio de modo também. Aqui não pergunta qual é o tipo, né? Mas é a maneira como a porta está aberta. Ela está meio aberta. Item 6. Questão 6. Classifique as locuções adverbiais indicadas conforme as circunstâncias que expressam. Item A. Lembrando que as locuções adverbiais são 2 palavras, né, que juntas, 2 ou mais palavras que juntas têm o sentido de um advérbio. Então, as locuções adverbiais são 2 ou mais palavras que juntas têm a função do advérbio. Item A. A aeronave pousou ao lado do helicóptero. Ao lado é onde ela pousou e onde é o lugar. B. De longe, Bianca acenou para os amigos. De longe é onde? De onde ela acenou. Então, é o lugar de onde ela acenou. C. À noite, olhei o céu de mansinho. À noite é quando ela olhou o céu. E de mansinho foi a maneira como ela olhou o céu. Quando é tempo. E a maneira, ou seja, o modo. Então, é tempo e modo. Item D. De modo algum, iremos a cavalo. De modo algum. De modo algum dá a ideia de negação. Item E. Você viu, por acaso, uma luz no céu? Por acaso dá uma ideia de incerteza. Por acaso você viu? Então é de dúvida. Ok? Virando a página, nós temos a 7ª questão, na página 140, que possui respostas pessoais. Mas eu trouxe algumas sugestões, tá bom? Aqui fala assim: substitua cada advérbio destacado por 3 locuções adverbiais do quadro. Então, temos aqui várias locuções no quadro e eu trouxe algumas opções pra gente, tá? Então, item A. Ela virá para o show amanhã. Ela virá para o show durante a noite. B.
Meus amigos chegaram ontem. Meus amigos chegaram de Fortaleza. C. O aluno estudou atenciosamente para a prova. O aluno estudou com atenção para a prova. Observem que no item A e no item B, eu coloquei locuções adverbiais que mudaram o sentido da frase. Não tem problema, tá? Já no item C, eu fiz a substituição, mas não alterou a frase. Atenciosamente é o mesmo que com atenção. Porém, nos outros itens, o item A e o item B, teve uma mudança de sentido. Ela virá para o show amanhã. Eu troquei o amanhã e substituí por uma outra locução, por uma locução que não tem o mesmo sentido. Eu coloquei durante a noite. Porque dentre as que estão no quadro, eu escolhi essa pois se encaixava na frase. Então, você pode substituir por alguma que se encaixe na frase, mesmo que altere o sentido, tá bom? Não tem problema. Para a gente não anular essa questão, vocês podem fazer dessa forma, certo? Virando a página, aqui na página 141, a primeira questão apresenta uma tirinha do Zé Recruta, Recruta Zero. Que tipo de garota você procura, Zero? Bem, o visual é importante. Tem que ser doce, meiga, inteligente e uma companhia divertida. Está sonhando alto. Não, ela pode ser baixa também. Item A. Como é a garota dos sonhos do Recruta Zero? Ele responde isso já no segundo quadrinho. Doce, meiga, inteligente e uma companhia divertida. B. O que a secretária quis dizer no último quadrinho? Ela falou, você está sonhando alto. Mas o que ela queria dizer era que ele estava querendo demais. Você está querendo muito. C. Como Zero entendeu a frase? Ele entendeu que ela estava querendo dizer que a moça deveria ser alta. Mas não era isso que ela estava falando, né? D. Complete a frase com os nomes das classes gramaticais adequadas. A secretária usou mas ele entendeu como A secretária usou um advérbio, mas ele entendeu como adjetivo. A palavra alto aqui, ela tem dois significados. Ela pode ser um advérbio de modo, a maneira como ele estava sonhando, que era alto, o modo como ele estava sonhando, ou ele pode ter o sentido de adjetivo, que foi como ele entendeu, achando que era a mulher, a moça tinha que ser alta. A altura dela, que já seria uma característica, então, um adjetivo. Então, por isso, a palavra alto tem esses dois, pode ser aplicada como advérbio ou adjetivo, depende do contexto da frase que foi aplicada. Então, ela falou como advérbio. Você está sonhando alto, ou seja, a maneira como você está sonhando é alta, sonhando demais. Mas ele entendeu como alto de adjetivo, que a moça tinha que ser alta, a altura dela, né? Então, seria a característica da moça. Ok? Segunda questão. A segunda questão fala assim. Identifique o grau dos advérbios destacados nessas frases. Item A. A academia ficava muito longe da minha casa. Aqui é um advérbio superlativo analítico. B. Meu trabalho foi tão bem apresentado quanto o seu. Igualdade, comparativo de igualdade. C. O táxi ia rápido demais pela avenida congestionada. Superlativo analítico. D. Paulo chegou cedíssimo. Superlativo sintético. Em uma palavra só, ele deu a entender que era muito cedo, né? Item E. Bruna chegou mais cedo que Bárbara. Comparativo de superioridade.
Aqui a gente até já estudou, quando a gente falou sobre os adjetivos, né? O grau dos adjetivos. E o grau do advérbio aqui no caso é da mesma forma, né? O advérbio é quem faz ficar com esse significado, né? Então aqui a gente consegue saber, até mesmo da mesma forma como a gente via o do adjetivo, né? Então a gente consegue usar o conteúdo que a gente já aprendeu lá na segunda etapa e trazer ele para cá novamente, tá bom? Terceira questão. Amplie as frases substituindo as lacunas por advérbios. Preste atenção ao tipo de advérbio solicitado. Item A, ele pede um advérbio de modo. Brigar não fica bem para uma pessoa da sua idade. Bem é a maneira, o modo. B, ele pede um advérbio de tempo. Já chegou a hora de partir. Item C, um advérbio de negação. Ela não chorava. Item D, a afirmação. Eu certamente a conhecia. Item E, um advérbio de intensidade. Contar uma piada muito engraçada. Quarta questão. Transforme as locuções adverbiais destacadas em advérbios, usando a terminação mente. Eu falei para vocês na aula de português, né, que essas palavras que terminam em mente, elas são advérbios. E, em geral, são locuções adverbiais que a gente consegue transformar em uma palavra só. Item A. Durante as reuniões, a secretária agia sempre com eficiência. Com eficiência é uma locução. Como é que a gente consegue transformar em um advérbio só? Usando o mente no final, que fica a palavra eficientemente. Durante as reuniões, a secretária agia sempre eficientemente. Eficientemente é o significado, né, com eficiência, ok? Vamos fazer isso com os outros itens na 142. Item B. Todas as semanas, minha avó vai à feira para comprar frutas e verduras. Todas as semanas é semanalmente, ok? C. A mãe falava com as crianças de modo tranquilo para acalmá-la. Como é que eu posso transformar de modo tranquilo em uma palavra só? Tranquilamente. No caso, item D, aqui colocaram mas foi um errinho de digitação. Item D, os alunos assistiam a aula com atenção. Quem assiste uma aula com atenção, assiste a aula atenciosamente. Quinta questão. A quinta questão diz, leia, aí temos aqui um quadrinho. Não é justo um menino sensível como eu, nascido na idade das trevas. As pessoas só falam de guerras, assassinato, crime. As pessoas não estão seguras nem nas suas próprias casas. Por que é que eu não nasci daqui a 1000 anos? Item A. Qual o advérbio que aparece no primeiro quadrinho? No primeiro quadrinho temos o advérbio não. B. Qual a sua classificação morfológica? Ou seja, qual é a classificação desse advérbio? É um advérbio de negação. C. Que locuções adverbiais na tira transmitem ideia de tempo? Então, nós temos locuções adverbiais que trazem ideia de tempo. Quais seriam? Aqui, no primeiro quadrinho, a gente tem a locução na idade das trevas e na última, daqui a 1000 anos. Todas elas indicam tempo. Agora, vamos para o item 6, para a questão 6. Identifique qual das palavras destacadas é um adjetivo e qual é um advérbio. Qual é adjetivo e qual é advérbio. Item A. Era a garota certa. Era a garota certa é um adjetivo. Você sempre redigiu certo porque errou agora. Certo aqui é o modo, é o advérbio. B.
Caio anda lento demais. Lento, advérbio. Era uma pessoa lenta em tudo o que fazia. Adjetivo. Então, aqui fica advérbio, adjetivo. Item C. Era rápida na corrida dos 100 metros. Rápida aqui é adjetivo. Você corre rápido demais. Rápido aqui é advérbio. Então, fica adjetivo, advérbio. Item D. Maria fez tudo errado. Advérbio. Janaína se apaixonou pelo garoto errado. Adjetivo. Então, aqui fica advérbio e adjetivo. Aqui traz um quadro que eu gostaria de ressaltar com vocês aqui, só como lembrete, que fala assim, ó. Atenção. Adjetivo ou advérbio? Para distinguir um do outro, lembre que o advérbio não possui flexão de número nem de gênero e o adjetivo possui. Além disso, o advérbio acompanha o verbo, enquanto o adjetivo acompanha o substantivo. Então, os dois eles têm essa ação de modificar. Porém, os adjetivos eles vão variar de acordo com a palavra em que eles estão. Por exemplo, o adjetivo ele pode ser masculino ou feminino, já o advérbio não. O adjetivo pode estar no singular ou no plural, o advérbio não. E o adjetivo, ele caracteriza o substantivo, então ele vai estar acompanhando o substantivo. Por exemplo, aqui, era a garota certa. A palavra certa aqui começa que está no feminino. Então, daí já dava para saber que é um adjetivo. Mas, observem a quem ela está se referindo. Certa está se referindo à palavra garota. Garota certa. Garota é um substantivo. Então, a palavra que está caracterizando, qualificando o substantivo é um adjetivo. Já na outra, a gente fala assim: você sempre redigiu certo. Por que errou agora? O certo aqui está relacionado à palavra redigiu, que é um verbo. Então, se está acompanhando, modificando o verbo, é um advérbio e não um adjetivo. Ok? Vamos para a sétima questão, depois desse lembrete. Sétima questão, para a gente finalizar a atividade. Identifique o grau dos advérbios destacados na frase. A gráfica ficava muito longe do centro da cidade. Muito longe, superlativo absoluto analítico. B. Meu projeto foi tão bem apresentado quanto o seu. Comparativo de igualdade. C. O táxi ia rápido demais pela avenida congestionada. Superlativo absoluto analítico. D. Há um bom cinema pertíssimo do Colégio 21 Educar. Superlativo absoluto sintético. Oitava questão, na página 143. Identifique o valor semântico das palavras denotativas representadas nas frases. A. O avô comentou, então, a estratégia do neto que queria navegar na internet. Aqui, então, é a situação. B. Eis a relação dos jogadores que farão parte da seleção do Colégio 21 Educar. Eis está mostrando ali, está designando, então é designação. C. Não me deu sequer um beijinho de despedida, sequer exclusão. D. Até você foi mal no treino de hoje. Até você está incluindo ele em todos que foram mal, então é de inclusão. Nona questão. Assinale a opção na qual o advérbio modifica outro advérbio. Aqui é no item B. Havia um posto de gasolina muito longe da rodovia principal. Muito e longe. Então, muito longe, tanto muito como longe são advérbios. E um está modificando o outro. 10.
Marque a frase na qual a palavra meio funciona como advérbio. Para meio funcionar como advérbio, ele tem que mostrar a maneira como está acontecendo aquele verbo ali. É o modo, a maneira, como aquele verbo está funcionando. Não pode se referir à metade, porque se referir à metade vai ser um numeral. E isso a gente encontra no item A, onde ele fala: achei-o meio triste com o ar abatido. Então, ele estava meio triste, estava um pouco triste. Então, a gente pode pensar assim, quando for um advérbio, a gente pode substituir por um pouco. Estava meio triste, ok? Assim, finalizamos a nossa aula de redação de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Aguardo vocês com as dúvidas nos nossos plantões Tira Dúvidas. Até mais, pessoal! Tchau!